Olá, feras! Pode chegar, chegue que está começando mais um Vai Cair no Enem, o programa que ajuda você a tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio. Ainda não segue a gente no Instagram? Pois trate de seguir @Vai Cair no Enem. Tem também o nosso site, o vaicairnoenem.com. Lá tem muitas dicas, aulas, matérias e tudo que vai ajudar você a fazer a prova. A aula de hoje é com duas feras, o professor Marlio Alex e o professor Benedito Serafim. E o assunto é regime militar. Vamos conferir. O ano 1964. O presidente Jango é derrubado do poder por um golpe civil-militar, onde o general Mourão ele acaba por derrubar o presidente, estabelecendo um novo governo. O presidente, ainda em terras brasileiras, no Rio Grande do Sul, é tido como uma figura que abandonou o poder e a vaga é deixada de lado e é passada para o Ranieri Mazzilli. O junta militar acaba então por estabelecer o que a gente chama de AI-1, que vai trazer uma série de medidas, retirando, por exemplo, vários direitos civis e retirando muitas pessoas do poder. O primeiro presidente militar, então, seria o Castelo Branco. Esse nordestino que vai fazer uma série de mudanças, trazendo, por exemplo, o AI-2, que vai trazer agora uma eleição indireta. O AI-3 vai trazer uma eleição indireta, mas também para governadores, que vão indicar os prefeitos. O AI-4, em 67, basicamente é a relação de uma nova Constituição que será redigida. Um grande ponto importante a lembrar é que o Brasil, nesse momento, vai fazer uma série de mudanças com o Castelo Branco, colocando fim à lei de remessas e lucros, tentando desenvolver a economia atrelada diretamente agora com o capital americano. O grande problema é que o Castelo Branco acaba falecendo em um acidente de avião. O mais engraçado é que isso acontece pouco tempo depois de um atentado que ocorre aqui em Recife. O atentado ao aeroporto Guararapes, o que vai colocar no poder o segundo presidente militar. Costa e Silva, segundo o presidente, vai estabelecer uma série de mudanças no Brasil. Ele fazia parte de um grupo diferente do seu antecessor, o grupo Linha Dura, ou seja, militares que não vão estar muito preocupados em uma participação política no povo. Na verdade, é uma ideia de um exército muito mais autoritário, que tomaria as rédeas do poder e manteria a ordem. A grande questão é que o Costa e Silva ele vai fazer mudanças bem importantes no Brasil e ele é o responsável, por exemplo, de estabelecer o famoso e famigerado AI-5. O ato institucional que vai amordaçar a imprensa, vai amordaçar a sociedade civil. Isso é um ponto interessante porque o governo Costa e Silva ele vai ser um governo extremamente repressivo, só que nada comparado ao seu sucessor. É ainda com Costa e Silva que nós temos uma série de modificações com Delfim Neto, o grande personagem da economia brasileira, que vai trazer vários elementos como o famoso milagre econômico. Só que a gente vai ver que esse milagre ele não vem de graça. O milagre ele vem casado com o que chamamos de anos de chumbo. Mas isso aí é um pouco sobre o governo Médici. O milagre econômico foi o plano econômico estabelecido pelo governo militar. Na verdade, ele vinha de uma falácia. Ele pegava o dinheiro de capital estrangeiro para investir principalmente em obras públicas em nosso país. A ideia é que essas obras públicas gerariam emprego e assim aumentariam um pouco o consumo interno do país, já que o povo estaria com salário. Só que qual é a bronca? Primeiro ponto, esses salários eram basicamente achatados. O próprio Delfim Neto falava, não, a gente tem que esperar o bolo crescer para depois repartir. Essa repartição nunca chegou, tá? Eram salários baixíssimos, a população mais pobre não tinha de fato poder de compra, tá? Mas a classe média alta, donos de supermercados, donos de mercadinhos, de lojas, donos de construtoras, essas estavam muito bem. Vale ressaltar também que houve uma entrada pesada da indústria estrangeira no nosso país. Então, de fato, houve um aumento da produção de produtos industriais. Vale ressaltar, empresas estrangeiras, então não eram empresas brasileiras, não eram indústrias brasileiras. Mas bem, isso iria acabar, até porque a farsa um dia ia cair, tá? A gente crescia com dinheiro que não era nosso, tá? E lógico que isso não ia dar certo. Então, em 1973, quando eu vou ter o choque do petróleo mundial, e aí o professor Marlio vai explicar daqui a pouco, você vai ter de fato uma falta de dinheiro mandado dos Estados Unidos para o Brasil. Os Estados Unidos fecha a torneira dos empréstimos. E com isso, a gente entra numa grande crise econômica. 1969. O governo Médici ganha força, ganha espaço e se inicia o milagre econômico do Delfim Neto, já explicitado pelo Bené, mas também os anos de chumbo. Momento onde os grupos militares e paramilitares começam a se enfrentar no Araguaia, nos centros urbanos,
Figuras como Lamarca, Marighella começam a ganhar destaque e aparecer na grande mídia como inimigos públicos. É também importante lembrar que no governo do Médici a gente vai ter a implementação de vários aparelhos, DOI-CODE, DOPS, que vão começar a ganhar um destaque nessa repressão. É interessante também lembrar que é no fim do governo Médici que nós temos o primeiro choque do petróleo. A guerra do Yom Kippur no Oriente Médio vai começar a colocar fim àquela política de petróleo barato. O choque dos países árabes com Israel, política essa que ainda se mantém nos dias de hoje, de um choque constante da Liga Árabe e do Estado de Israel e seus aliados, incluindo os Estados Unidos, vão fazer com que haja uma subida drástica do preço do barril, o que leva um problema sério para o principal parceiro econômico brasileiro, os Estados Unidos. Em 1974, o presidente Médici ele acaba saindo do poder. Chega então o Geisel, que vai tentar diminuir um pouco essa necessidade do petróleo e desse apoio americano, buscando outros aliados. A grande questão é que o Brasil era extremamente dependente do petróleo. Nem mesmo o projeto pró-álcool vai conseguir resolver essa crise. Lembrando que em 79 nós temos um segundo choque, uma segunda queda desse mercado do petróleo. Um barril que vai subir mais de 300%. Então, você tem nesse momento uma crise que ela começa a se atenuar para alguns países e começa a crescer para o Brasil, entre outros. É um momento onde o Brasil tenta, de uma certa forma, buscar novas matrizes energéticas, incluindo a matriz nuclear. É também um momento onde o Brasil começa a pensar e cogitar uma certa abertura econômica, que é tentada, ela é iniciada já com Geisel. Só que é bom lembrar que ela vai ser lenta, gradual e segura. E aí vamos chegando em João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. Vale ressaltar que ele herda um país exatamente em devastação econômica. O milagre econômico tinha de fato acabado, tinha deixado várias broncas para o país, além de obras que jamais teriam acabado. Nós temos que lembrar que durante o milagre econômico, como eu falei das obras públicas, nós tínhamos várias obras faraônicas, como a própria usina Itaipu, que vale ressaltar, custou 10 vezes mais do que o preço inicial. Ah, mas naquela época não existia corrupção, não é isso? Vale ressaltar também na Transamazônica, obra essa que nunca terminou. Então, além dessas obras que custou muito dinheiro e não terminou, além de uma inflação altíssima, a falta de dinheiro mandado pelos Estados Unidos da América, nós temos um desastre econômico em nosso país. E aí começa uma grande onda de desemprego e de mais achatamento de salário. Só que, o que é que vai acontecer? O mundo estava se globalizando e em vez de nosso presidente, o João Batista Figueiredo, abrir as portas brasileiras para o mercado internacional, para compra e venda, não. Ele vai ter atitudes mais protecionistas, inclusive criando cada vez mais estatais. Isso vai lascar mais ainda a economia brasileira, porque a nossa economia fica fechada, trancafiada. Vale ressaltar, quando as medidas protecionistas, uma das medidas delas é aumentar tudo que vem de fora, ou seja, tudo que é de importação, eu aumento o imposto, tá? E com isso, vários maquinários, tecnologia, não conseguem chegar ao Brasil. Então nossas fábricas, nossas indústrias começam a ficar cada vez mais arcaicas, perdendo inclusive o poder e competitividade no mercado, não só nacional, mas também internacional. Bem, chegamos agora aos anos 80, onde agora começa a doer no bolso do brasileiro. O governo militar tinha sido um desastre econômico, uma grande mentira no início, um milagre econômico, mas com um desastre econômico no final. E isso vai fazer com que o povo comece para as ruas exigindo que acabe o governo militar. Mas isso agora o Márlio finaliza. 1979. O último presidente militar, o João Batista Figueiredo, ele toma o poder logo após ali o processo do fim do AI-5. Ele vai ficar comprometido em terminar o regime, terminar o período militar. Tanto que ele vai se comprometer publicamente com isso. A grande questão é que o governo Figueiredo ele vai ser marcado por graves crises tanto políticas, com atentados, como por exemplo do centro, onde militares tentam perpetuar o poder com um golpe de uma bomba que seria, de uma certa forma, jogada aí a culpa nas costas dos comunistas. Vamos ter também uma grave crise econômica que vai se abalar. Lembrando que em 64, a dívida externa brasileira ela estava na cifra dos 3,3 bilhões de dólares. Em 85, ela chega a aproximadamente 105 bilhões de dólares. No cenário político, o governo brasileiro vai começar a enfrentar uma série de problemas. Há uma proposta chamada Emenda Dante de Oliveira, que visava eleições diretas para presidente. Logicamente,
esse projeto não consegue vencer. Apesar do movimento Ietejar, onde o povo toma as ruas do Brasil afora, tentando fazer valer o seu direito democrático de escolher o seu representante. A grande questão é que o Figueiredo ele termina o seu governo passando o poder para o presidente eleito, Tancredo Neves. Bem, na verdade deveria ser Tancredo o sucessor de Figueiredo, mas na verdade quem assume o poder é uma figura muito conhecida dos militares, membro do antigo Arena, o José Sarney, que tinha mudado de lado, tornando-se vice do Tancredo Neves. Essa figurinha aí, que vai ser traidor para alguns, herói para outros, acaba assumindo o governo e colocando fim, em tese, o regime militar. Apesar de que algumas pessoas, alguns teóricos, tendem a dizer que o regime, de fato, ele só se fecha em 88, quando finalmente nós temos a nossa Constituição Cidadã. Apesar disso, muito se discute o quanto se continua, o quanto de fato foi rompido nesse processo. A ditadura acabou, mas quanto dela nós ainda perpetuamos? Quanto dela ficou? Quanto nostalgia? Que duas feras, hein? Gostou da aula? Com certeza esse assunto vai cair no Enem, viu? Por hoje eu me despeço de você, até a próxima semana e tchau, tchau!